Tariag mitzvot. Tariag mitzvot significa 613 mitzvot. É sabido que no alfabeto judaico cada letra hebraica tem um valor numérico correspondente. Então, Tariag significa 613 porque a letra Taf, a última letra do alfabeto hebraico, ela vale 400, a letra Reish vale 200, Yud vale 10, e Gimel no valor, tem um valor numérico de 3, somando dá 613. Por isso, quando nós queremos nos referir a 613 mitzvot, nós falamos Tariag mitzvot. Então, esse é o número de mitzvot que nós temos na Torá. Então, nós temos uma tradição, e assim é trazido pelos nossos sábios, no Talmud, etc., que o número de mitzvot que consta na Torá, o número de mitzvot que Deus nos entregou, no total, ele chega a 613 mitzvot. A verdade é que quais seriam exatamente essas 613 mitzvot? Existem algumas linhas de abordagem entre os nossos sábios. Existem algumas correntes de estudiosos que deram origem a algumas obras clássicas que nós temos. Por exemplo, Maimônides tem o seu Sefer HaMitzvot, seu livro de mitzvot, no qual ele enumera 613 mitzvot. Existem outros livros clássicos, Bal Halachot Gdolot, Bal Halachot Ktanot, Sefer HaChinuch, enfim, nós tivemos alguns livros clássicos, alguns sábios nossos, legisladores, que se dedicaram a contar e enumerar as 613 mitzvot. E entre esses sábios existem algumas nuances, ou seja, o número de 613 é um número definitivo. Sabemos que são 613. Mas daí, por exemplo, quando você considera a mitzvah de tefilin, é uma mitzvah ou são duas mitzvot? O tefilin da mão e o tefilin da cabeça. E assim por diante. Nós temos, então, algumas abordagens, porque alguns versículos da Torá nós precisamos saber interpretar da forma correta, entendendo se trata-se de uma ordem divina ou se lá é um relato que a Torá está nos contando, mas não significa uma ordem, uma mitzvah, um preceito que se aplicará para todas as gerações. Portanto, em algumas dessas 613 mitzvot, existem algumas diferenças, onde determinados mestres, alguns eruditos, eles não contam tal mitzvah no número de preceitos, e outros contam. Então, vai haver essas diferenças. Aquele que conta e enumera por exemplo, o termo Kedoshim Tiu, não é? Sejam santos, sagrados. Isso é uma mitzvah, uma recomendação. Deus está conclamando a gente a se elevar. Então, de acordo com alguns mestres, isso é uma mitzvah, da pessoa se santificar até mesmo nas coisas permitidas, não abusando delas, não é? Até consumindo, mas com moderação, procurando santificar a sua vida, se abster daquilo que é proibido. O que é proibido, mas até o que é permitido tem que se santificar. Então, alguns mestres contam isso como uma mitzvah. Se ele conta isso como uma mitzvah, ele vai excluir algo que está na contagem dos outros que não consideram isso. Então, em algumas dessas mitzvot, não vai chegar isso nem a 2 dezenas, talvez, né? Mas em algumas dessas mitzvot há variações na contagem para se saber definitivamente se isso é contado como uma mitzvah, se isso é considerado ou não é considerado, porque incluso. Então, existe essa controvérsia em alguns dos casos, mas na grande maioria, em 95% das mitzvot, não existe nenhuma discussão sobre elas, ou mais, né? Você sabe, essas definitivamente estão no rol das mitzvot, no cômputo dos preceitos a serem cumpridos, e nós sabemos também que no total, os preceitos bíblicos, os preceitos divinos que Hashem nos ordenou na Torá, eles compõem o número de Tariag, o número de 613.